terminar ali esse babado. Pronto, já estamos gravando. Bom, gente, vamos aqui abrir o material para apresentação. Deixa eu ver o que a gente vai estudar hoje. Tá aqui. Então, no módulo de apresentação. Pronto, todo mundo está vendo aí a nossa telinha já? Avaliação de desempenho empresarial. Tudo tranquilo? Eu não vou colocar em módulo de apresentação, porque eu quero poder estar aqui acompanhando o pessoal que está entrando, que fica no vai e vem, atrapalha que só. Certo? Pronto. Todo mundo visualizando o material? Ok, né? Tranquilo. A aula já está sendo gravada, então vamos começar a trabalhar. Gente, na aula passada, né, a gente estava comentando agora há pouco, a gente estava revisando o conteúdo de ponto de equilíbrio, que é uma ferramenta bastante interessante quando a gente trata de avaliar o que a gente pode pensar na empresa a título de futuro. Por que eu estou dizendo a título de futuro? Porque com aquelas informações que a gente tem ali, a gente pode, por exemplo, como aconteceu no estudo de caso que a gente falou na semana passada, a gente pode avaliar o começo, né, a implantação de uma empresa, por exemplo, fazendo uma pesquisa de mercado, a gente pode ver qual é o preço de mercado, a gente pode ver quanto vai custar com base nos nossos competidores ali, né, dos nossos concorrentes. A gente pode avaliar, por exemplo, a atitude de mercado, quanto vai custar, por exemplo, um produto que a gente ainda nem lançou. A gente pode fazer uma avaliação disso e dizer exatamente qual é o preço que a gente vai cobrar, quais são os custos fixos que a gente vai ter para poder montar aquele negócio, quando a empresa vai começar a lucrar, né? Até que ponto ela pode suportar uma situação de dificuldade de mercado, como está acontecendo agora, a depender da margem de segurança que ela tem. Então, aquela ferramenta era muito útil para a gente trabalhar tanto do contexto gerencial, para saber como é que a empresa está naquele momento, a título de ponto de equilíbrio, a título de margem de segurança e coisa do tipo, como também a título da gente projetar um negócio que a gente ainda vai abrir, a gente pode fazer uma avaliação prévia para ter uma série de informações úteis para a gente implementar nosso negócio. Beleza. Hoje a gente vai começar a ver uma ferramenta, tá? Na verdade, uma ferramenta não, são várias ferramentas, vários índices, que apontam para a gente como é que está se comportando um negócio que já está funcionando. A gente vai avaliar o desempenho empresarial, ou seja, da empresa que já está moendo, que já está funcionando, como é que ela está se comportando, como é que está a situação de mercado dela, se ela está bem, se ela está mal, se ela pode melhorar, né, que ponto ela pode melhorar, se a gente vai poder fazer uma comparação desses índices com os índices de mercado e coisa do tipo, para poder entender como é que essa empresa vai estar se comportando num contexto aí empresarial. E aí existe uma série de índices que a gente pode usar para fazer isso. A gente vai dar uma olhada nos principais índices, os índices que a gente chama, juntos eles formam o que a gente chama de tripé de decisão. É isso que a gente vai começar a avaliar. E é muito importante que o pessoal que trabalha com a parte gerencial, né, fazendo a gestão da empresa, que ela entenda esses índices, tá? É claro que, no caso de vocês, como administradores, possivelmente esses índices vão vir pronto da parte de contabilidade para que vocês analisem, tá? Mas é importante que a gente saiba ler isso, tá? Não somente receber aquele índice e não saber do que ele se trata. É importante que vocês entendam para que esse índice serve e o que é cada índice desse, né? O que ele significa para você na hora que você está fazendo uma análise da sua empresa. Então,
Primeira questão importante é o que é índice. Então, índice, na verdade, né, é a relação entre contas ou grupo de contas das demonstrações financeiras que visa aí evidenciar determinado aspecto da situação econômica ou financeira de uma empresa. Ou seja, basicamente o que a gente está fazendo aqui é uma correlação entre uma coisa e outra. Por exemplo, imagina que eu quero saber, vamos imaginar aqui, esquecendo um pouco a questão empresarial, vamos imaginar a questão nossa de cada dia. Imagina o seguinte, todos os meses, uma coisa que é importante a gente saber, é o seguinte, será que eu tenho capacidade de pagar as minhas dívidas? É uma questão que a gente possivelmente tem que fazer, né? Vez por outra a gente tem que estar fazendo isso. Então a gente vai ter que avaliar os nossos gastos, como é que está a situação dos nossos gastos, a gente vai avaliar quanta dívida a gente já tem feito naquele cartão de crédito, né? Aquele cartão de crédito com aquele limite gordo, robusto, tipo assim, o que Cândido deve ter por aí, 20, 30 mil reais por mês. Eu tenho que avaliar mais ou menos como é que está a situação, se eu posso me endividar mais, se eu não posso me endividar mais, né? Se os recursos que eu tenho são possíveis, se eu decidir pagar tudo de uma vez, se eu consigo, se eu não consigo pagar. Então, essa mesma informação, essa mesma análise que a gente faz da nossa vida financeira, a empresa também faz. E para isso ela usa índices. Então, por exemplo, imagina que a gente queira saber qual é a nossa capacidade de pagamento das nossas contas de curto prazo. Imagina que a gente tem aí conta de água, luz, telefone, coisas que a gente vai ter que pagar de maneira rápida em curto prazo. Eu quero saber... Ô, professor, Oi. uma pergunta. Lá no começo Uhum. do curso da gente, foi quando a gente pagou contabilidade básica, lá no comecinho mesmo, a gente viu muita coisa quando fala em índice relacionado aos stakeholders, que são Uhum. investidores e tal. Por Uhum. exemplo, para os acionistas estar investindo na empresa, consequentemente ela vai olhar a saúde financeira dela, que são exatamente esses Isso, índices. isso, exatamente são esses índices que a gente vai começar a falar sobre eles. É exatamente esses índices que a gente vai falar sobre eles. Tá já? Então, imagina que eu quero pagar minhas contas de água, luz, telefone, que são contas que a gente paga no curto prazo. Eu quero saber, tá, mas quantos reais eu tenho para cada real que eu tenho de dívida? Por exemplo, como é que eu sei essa informação? Basta que eu pegue, por exemplo, meu salário e divida pela somatória das minhas contas de água, luz, telefone, internet, coisa do tipo. Quando eu faço essa divisão, eu vou saber quantos reais eu tenho para cada real que eu tenho de dívida. E aí eu sei se eu tenho o suficiente para pagar ou se eu não tenho o suficiente para pagar aquelas dívidas. Então, esse mesmo raciocínio é feito nas empresas, certo? Por isso, e daí surge um índice. É um percentual que a gente tira em relação ao que a gente tem e o que a gente deve. Por exemplo, no caso da liquidez. Seria um exemplo aí. Tranquilo? Bom, silêncio diz que sim, vamos seguir a vida. Os índices constituem a técnica mais empregada, né? A característica fundamental dos índices é fornecer visão ampla da situação econômica e financeira da empresa, como a gente já falou agora há pouco. A quantidade de índices para análise de balanço. E aqui é importante a gente ressaltar uma coisa. O mais importante não é você sair, né, criando uma catatal de índices para poder, né, pegando uma catatal de índices para ter a informação que você quer. O importante é você ter índices que sejam confiáveis, né? E é importante também ressaltar que índice confiável a gente só tem a partir de informações confiáveis. Então, é preciso que a contabilidade tenha sido feita dentro dos padrões técnicos e éticos, né? Porque, às vezes, as coisas são feitas no padrão técnico, mas não são feitas no padrão ético, né? Muita gente que inventa muita coisa. E, com a informação correta, os índices podem ser confiáveis e trazer para a gente uma série de possibilidades de modificações, de ajustes dentro da gestão.
Então, o importante não é o cálculo de grande número de índices, mas de um conjunto de índices que permita conhecer a situação da empresa segundo o grau de profundidade desejada na análise. Os principais aspectos que são revelados pelos índices são, com relação à situação financeira da empresa, estrutura, né, dessa estrutura financeira e a liquidez dessa empresa. A liquidez quer dizer capacidade de pagar aquilo que deve. A situação econômica, que é a rentabilidade. A rentabilidade indica de que forma a empresa está investindo seus recursos, né, para obter o máximo de ganho possível. Aí a gente está tratando de rentabilidade. Então, esses índices de endividamento, liquidez e rentabilidade, juntos, eles formam o que a gente chama de tripé de decisão da empresa. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que olhar para esses três aspectos da empresa. Se a empresa tem rentabilidade, tem liquidez, e se ela está, a forma, né, como ela está endividada, para poder tomar decisões voltadas para essas questões. Professor, boa noite. Boa noite. O índice, ele é formado através da informação contábil, é? Só através da informação contábil? Geralmente em função da informação contábil, porque a gente usa as demonstrações contábeis para gerar os índices. Tá joia? Tá joia, ok. Olha, geralmente esses índices, gente, nada mais são do que uma relação. Por exemplo, eu dividi um número pelo outro, e aí eu encontro um índice que eu quero, e eu tenho que entender o que é que aquele índice significa. Basicamente é isso. E é importante também a gente ressaltar o seguinte: você, enquanto dono de empresa, enquanto gestor da empresa, você pode também gerar seu próprio índice, tá? Você pode gerar seu próprio índice. Porque muitas vezes a gente tem um monte de índice mas não tem um específico que se enquadre em determinada situação da nossa empresa. A gente pode gerar um índice, né, específico para a nossa empresa para dizer uma informação que a gente deseja. Não tem problema nenhum com relação a isso, não. Contanto que seja um índice que realmente venha a ser importante, venha a ser relevante, porque a gente já estudou sistema de informação, já estudamos essa questão da informação contábil também, e vocês sabem que a informação, entre os aspectos dela, ela tem que ser relevante, senão, não faz sentido que ela exista. Então, o tripé de decisão da empresa. Nós temos o índice de endividamento, tá? Os índices desse grupo, eles mostram grandes linhas de decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação de recursos. É o que ele vai mostrar para a gente. Os índices de liquidez, eles mostram a base da situação financeira da empresa, tá? Ou seja, se ela tem condições de pagar suas dívidas ou não. O índice de endividamento vai mostrar para a gente o quanto a empresa está endividada e como ela está endividada. Temos também um índice de rentabilidade, né? Esses índices mostram qual é a rentabilidade do capital investido na empresa, né? Isto é, quanto renderam os investimentos que essa empresa fez, portanto, qual o grau de êxito econômico que essa empresa tem. Hoje, né, nessa aula de hoje, nós não iremos estudar o índice de rentabilidade. Eu vou deixar o índice de rentabilidade para a semana que vem, para não ficar muito pesado para vocês, tá? Para não ficar muita coisa. E o exercício que a gente fez, que vou disponibilizar para vocês, não vai tratar de índice de rentabilidade, só desses dois primeiros. Então, os principais índices, cada análise tem um objetivo diferente, didaticamente e operacionalmente. Não existe uma quantidade X de índices para a elaboração de uma análise, como eu acabei de falar agora há pouco. Porém, certos índices como participação de capital terceiro, liquidez corrente, rentabilidade do patrimônio líquido, tá? Eles são usados por praticamente todos os analistas. Outros, porém, como composição de endividamento, liquidez seca, rentabilidade do ativo, margem líquida de lucro, nem sempre fazem parte aí dos modelos de análise. Ou seja, a quantidade de índices que você vai usar, eu vou te dar um monte de índices agora, daqui a pouco. Mas a quantidade de índices que você vai usar depende da profundidade da informação que você quer
tá? Do quanto você quer ter de informação dessa empresa para poder tomar sua decisão. E aí o colega estava falando agora há pouco sobre os stakeholders, né? Que são os investidores. Os investidores, eles olham tudo, tá? Eles vão olhar tudo, porque eles querem o máximo de informação possível. O pessoal que vai investir na empresa, eles querem o máximo de informação possível. Inclusive, mais índices do que esse que a gente vai colocar aqui, porque ainda tem os índices relacionados às ações da empresa, né? Índices relacionados a dividendos e coisa do tipo, que a gente não vai tratar deles agora. Então, primeiro índice que a gente vai começar a falar é o índice de estrutura, né? A parte de estrutura de capitais. E o primeiro índice que eu vou conversar com vocês é o índice de participação de capital de terceiros. Joia? É um índice bastante útil. E o que é que ele trata? Uma aguinha aqui, porque a garganta já está indo embora. O que é que esse índice trata? Ele vai identificar para a gente qual a quantidade de capital de terceiro que nós temos na nossa empresa. E aí, vale ressaltar que quando eu estou falando de capital de terceiro, minha gente, significa dívida, tá certo? Vamos relembrar aquilo que a gente viu no início das nossas aulas, ainda presencial. Eu expliquei para vocês todo o contexto da contabilidade, como ela surgiu, e mostrei a vocês as demonstrações contábeis também. E lá na demonstração contábil, vocês têm o ativo, vocês têm o passivo, vocês têm o patrimônio líquido. Ok? Então, temos lá ativo de um lado, passivo do outro, e o patrimônio líquido abaixo do passivo. Quando a gente vê essa estrutura do balanço patrimonial, vocês vão entender o seguinte: a parte do patrimônio líquido a gente chama de capital próprio. Por quê? Porque aquela parte ali é a parte do investimento do sócio. Foi quanto o sócio contribuiu, quanto ele emprestou para a empresa, para que a empresa começasse seu negócio. E naquela parte do PL também, do patrimônio líquido, fica os valores referentes aos lucros e prejuízos que a empresa vai alçando à medida que ela vai operacionalizando o negócio. Porém, acima do patrimônio líquido, tá certo? Que tem a parte do exigível a longo prazo e do exigível a curto prazo, tá? Aquilo tudo ali é chamado de capital de terceiro. Ou seja, são recursos que não são dos sócios, mas que estão sendo usados para fazer a empresa funcionar, né, para fazer a empresa girar. E esse índice de estrutura de capital ele vai dizer para a gente exatamente isso. Qual é a quantidade de participação de capital de terceiro na minha empresa? Ou seja, quanto eu tenho de dívida, né, da minha empresa. Tá joia? Tranquilo até aqui? Tudo de boa? Vou dando feedback aí, porque enquanto me dá feedback, eu vou continuando aqui seguindo a vida, tá? Tá tranquilo, professor. Tô conseguindo compreender também. Jóia. E aí, ó, como é que eu calculo esse índice? Para que serve esse cálculo desse índice? Como é que eu vou fazer isso? Seguinte, entendendo que esse índice representa para mim a quantidade de capital do terceiro, primeira forma que eu posso calcular esse índice é da seguinte maneira. Eu venho aqui, ó, capital de terceiro, divido o capital de terceiro pelo patrimônio líquido e multiplico por 100. O que quer dizer isso na prática? Isso aqui vai indicar para mim quanto a empresa tomou de capital de terceiro, ou seja, quanto ela tem de endividamento, para cada R$100 de capital próprio. Eu estou dividindo o valor do capital de terceiro, ou seja, o passivo exigível a curto e exigível a longo prazo, pelo patrimônio líquido. Aí eu vou saber, né, quanto de capital de terceiro a minha empresa tem em relação ao capital próprio. Tranquilo? Esse índice, quanto maior, né, ou aliás, quanto menor ele for, melhor para mim. Tá, já? Quanto menor ele for, melhor para mim. Porque isso significa que eu tenho pouco capital, ou menos capital de terceiro na minha empresa. Professor,
qual a relação, qual a importância que tem eu ter capital de terceiro, mais capital de terceiro ou menos capital de terceiro na minha empresa? É o seguinte, primeiro porque isso indica endividamento, né? Quanto mais capital de terceiro você tem na sua empresa, mais dívida você tem. Segundo, quanto mais capital de terceiro você tem na sua empresa, mais difícil fica de você administrar e tomar ações de gestão na sua empresa, porque a maioria do dinheiro que está envolvido não é seu. Então, é mais complicado. Ô professor, Oi. já como você estava citando assim nesse ponto, hoje no mercado, principalmente com a evolução da bolsa e tudo mais, muitas empresas estão abrindo IPO, eu não sei se o senhor já, com certeza o senhor já ouviu falar Tá cortando teu áudio, viu? que Tá cortando mesmo. é a abertura de capital para investimento Sim, sim, justamente sim, de sim. terceiros. Por exemplo, Exato. você vai pedir uma avaliação Então, eu vou para um. Tá cortando teu áudio, homem. Infelizmente tá cortando. Tá cortando teu áudio. Não dá nem pra eu saber o que tu estás falando mais. Parou geral. Beleza. Então a gente vai seguindo aqui. Quando ele voltar, ele fala. Tá joia? Vamos lá. Uma outra forma de calcular esse índice. Deixa eu fazer uma intervenção aí, só para. Passa, Cândido. Vai Esse lá. esse capital de terceiro que o senhor está falando aí, dentro de Uhum. uma empresa, por exemplo, a empresa comprou matéria-prima X, matéria-prima Z, matéria-prima B para trabalhar. E veja bem, aí ficou endividado. Então, essa dívida aí desse material que ela comprou, é esse o capital de terceiro? Deixa eu te mostrar aqui, Cândido. Peraí. Vice? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Ver se eu tenho alguma coisa aqui pronta. Pronto. Acho que aqui dá para demonstrar para vocês. Estão vendo aí uma telinha do Word? Tá vendo, tá vendo. Joia. Então, olha só. Isso aqui é o ativo e o passivo de uma empresa, tá certo? O ativo e o passivo da empresa. Então, dentro do ativo, eu tenho circulante, não circulante, e o total, né, do não circulante aqui, ó, e o total do ativo, tá certo? Que é a soma do ativo circulante mais do ativo não circulante, beleza? Ok. Aqui eu tenho o passivo, e no passivo eu tenho o passivo, né, que aqui é somente a informação, o passivo circulante, aí eu tenho o total do ativo do passivo circulante e o não circulante aqui, tá certo? Aqui eu tenho o PL, que é o patrimônio líquido. Tudo isso aqui, ó, Cândido, tudo isso aqui, ó, do passivo circulante, todo esse número aqui, até os 4 mil, né, os 4 milhões que está aqui, tudo isso aqui é capital de terceiro. Ok, tá entendido. Tô claro. Tudo isso aqui é capital de terceiro. Essa parte aqui do PL, que está abaixo, isso é o que a gente chama de capital próprio, que é o capital do sócio. Aqui foi o valor que eles entraram, né, 44 milhões. Aqui foi uma reserva de capital, ou seja, um dinheiro que eles separaram para alguma finalidade. Aqui são reservas de lucro, ou seja, que são lucros que eles não destinaram ao pagamento de dividendos e que ficou guardado na empresa para futuros investimentos. Tá joia? Ok. Deu para entender? Tô Joia. entendendo. Então, Ok. vamos lá. Professor, tá Oi. dando para ouvir melhor agora a minha voz? Tá boa. Certo. Pegando um exemplo, isso aqui também é mais para esclarecimento. Eu estou vendo algumas coisas no mercado, tá, principalmente com a evolução da bolsa e assim, muitas empresas estão buscando sair do vermelho. Claro que isso é feito uma análise, enfim, estão abrindo capital, estão sendo chamadas de IPO, que é uma oferta Uhum. pública para acionistas e tal.
Uhum. Por exemplo, a empresa é uma LTDA, quando ela abre capital, ela passa a ser uma SA, Isso. para, para sócios anônimos. A estrutura de capital, ela dá, embasa, na verdade, embasa dados para que isso venha acontecer no futuro também. Tá, entendi. É verdade. Você, quando vai abrir capital, é importante para quem vai investir, né? Porque quando o cara abre capital, quer dizer que ele vai, na verdade, gerar ações, né? Ele transforma a empresa dele de limitada para uma SA, e a SA ela vai ser dividida em ações, diferente da limitada, que é aberta, que é dividida em cotas, cota de responsabilidade limitada. Ele vai abrir em ações e ele vai negociar essas ações, uma parcela, uma parte dessas ações em bolsas, para poder conseguir investimento, conseguir capital. É uma forma legal de conseguir capital, né, porque você vai ter um juros menor aí para pagamento. A pessoa que vai comprar a cota, que vai comprar a cota não, vai comprar a ação, ela se torna parte da empresa, né, ela entra como um sócio da empresa, tanto que o nome é Sociedade Anônima, e ela passa a receber, em muitos casos, dividendos referente àquela parte de ações que ela tem. Mas para isso, para que ele possa abrir esse capital, existe toda uma análise que é feita pela CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que trata justamente dessa questão de abertura de capital. Então, não é qualquer empresa que abre capital. Precisa passar por uns critérios técnicos para poder salvaguardar também as pessoas que vão investir. Então, tem todo um critério nesse sentido. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor essa questão, eu recomendo a vocês entrarem no site, tá, da própria CVM. Eles têm bastante informação sobre isso. Tá joia? Então, seguindo aqui, uma outra questão, uma outra forma da gente fazer essa análise, né, é a gente fazer a divisão do capital do terceiro pelo passivo total, que é o passivo mais o PL. E aí a gente vai indicar o seguinte: indica quanto a empresa tomou de capital do terceiro para cada R$ 1 de capital próprio. Já é? Então, tanto por essa forma quanto por essa forma, você pode fazer sem nenhum problema, que não vai ter dificuldade, não. A gente vai entender, vai ser útil da mesma forma. Tá? Ou por um modelo ou pelo outro, tanto faz. Tá? Eu só apresento os dois porque é importante a gente saber essas informações. Então, seguindo, o outro índice que a gente vai falar, aliás, deixa eu comentar aqui um pouquinho sobre esse ponto. Então, a gente acabou de verificar um índice que ele verifica qual é o endividamento da empresa, como é que a empresa está endividada, né? Quanto ela tem de capital terceiro no seu capital total. Então, do ponto de vista estritamente financeiro, quanto maior a relação de capital de terceiro em relação ao capital próprio, né, o patrimônio líquido, menor, né, a liberdade de decisão financeira da empresa ou maior a dependência a esses terceiros. Quanto mais a gente tem dívida, quanto mais a gente depende do capital dos outros, mais difícil fica a gente gerenciar melhor nossa empresa, porque a gente depende do capital do terceiro. Do ponto de vista de obtenção de lucro, pode ser vantajoso para a empresa trabalhar com capital de terceiro, se a remuneração para esses capitais de terceiro for menor do que o lucro conseguido com a sua participação nos negócios. O que é que ele está dizendo aqui? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que pelo menos 2 pessoas respondam. Pode abrir o microfone e responder. Qual é a melhor maneira de você ganhar dinheiro? Vendendo. Vendendo. Com uma boa ideia. O problema é que boa ideia só não gera dinheiro, né? Boa ideia. Ou melhor, né? Ou melhor, né? Com as duas coisas. Vendendo uma boa ideia. Boa. Olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu aprendi nesse meio tempo de vida aí. Sabe qual é a melhor maneira de ganhar dinheiro? É ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. É político.
Não é político, não. Eu não sabia que o senhor tinha uma queda lá pro lado da política, mas agora que eu sei, vou ficar um pouquinho mais de olho aberto com o senhor. É não. Pensa comigo. Vamos pensar num cara que ficou milionário nesse Brasil. Eike Batista, por exemplo. Ele começou o negócio dele pegando dinheiro emprestado, investindo dinheiro, pagando juros e conseguindo ficar com o restante do dinheiro. Ou seja, ele não investiu um centavo, mas ele tinha, como você colocou, ele tinha a ideia do negócio, e aí ele usou a ideia do negócio, e teve pessoas que acreditaram nele, investiram o dinheiro, ele só entrou com a ideia. Ele está ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros. Basicamente é isso. E assim, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Tem que ter uma capacidade de gestão bem grande, tem que ter ousadia e um monte de coisas aí que a gente poderia mencionar a respeito disso. Mas o que é que eu quero dizer com isso, minha gente? É que, dentro do mundo dos negócios, é possível a gente ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros. Quer ver um exemplo bem simples? Quantos dias vocês trabalham por mês? 30, né? Agora, vocês trabalham 30 dias, e vocês recebem quando? Geralmente no dia 5, no quinto dia do mês seguinte. No quinto dia útil do mês subsequente, né? Vocês perceberam que vocês entregaram a força de trabalho de vocês geraram dinheiro para uma pessoa por 30 dias, só receberam no quinto dia útil do mês subsequente? Sim. Ou seja, a pessoa está ganhando dinheiro com vocês. Pois é, né? Porque, ô professor, agora esse tipo de empresa que geralmente faz pagamento no quinto dia útil do mês seguinte, é quando atinge um certo nível da empresa, alguma coisa do tipo, o patrimônio dela, não sei muito bem. Ou é opcional? Não, o quinto dia útil geralmente é o padrão, né? O que a CLT preconiza, né? O que a CLT diz. Mas o importante aqui não é isso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, por exemplo, imagina a seguinte situação. Eu pego um empréstimo no banco e eu vou pagar aí, como está acontecendo agora, por exemplo, né? Agora está havendo um financiamento no banco e, em função da pandemia, que você paga 3% de juros ao ano, com carência de 6 meses para começar a pagar. Agora, imagina se eu pego um empréstimo com 3% ao ano para pagar e eu consigo empregar esse dinheiro e começo a ganhar 15% ao mês. Muito bom, né? Entender a lógica? Muito bom. Entender a lógica do negócio? Ou seja, eu vou pagar 3% ao ano, mas eu ganho 15% ao mês com aquele dinheiro. No final do ano, eu pago os 3% e ainda fico uma bolada daquilo que eu gerei. Eu estou ganhando dinheiro com o dinheiro dos outros. É isso aí, professor. Professor, na aula... de gestão e de consultoria também ganha dinheiro com o dinheiro dos outros, não é isso? Mais ou menos, né? Porque no caso deles, eles trabalham mesmo, fazendo a consultoria, empregando uma força de trabalho ali. Tá certo? Mas, por exemplo, os bancos ganham dinheiro demais com o dinheiro dos outros. Eles emprestam o dinheiro da gente a uns juros de, sei lá, 4% ao mês e entregam para a gente o percentual da poupança quando entregam, que é o quê? 70% do valor da Selic. Então, assim, ganham muito dinheiro por causa disso. Isso aí, por isso que é melhor deixar em dinheiro a conta Selic rende 100%, né? Só para quem paga 100% é o pessoal da Nubank. Nubank parece que paga 100%. Né, isso mesmo. O CDI. Por isso que eu sou cliente. Nubank, Mercado Pago e PicPay. Pois é. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês nesse ponto é que se a gente conseguir fazer um endividamento de modo que a gente consiga pagar os juros que a gente deve e ainda conseguir sobrar, nesse caso, tá certo? É bem interessante se endividar. Entendeu? Contanto que esse endividamento seja para gerar recurso superior aos juros que eu vou pagar.
Então, é interessante. Tá joia? Então, pode acontecer, porque ele está dizendo aqui, ó, do ponto de vista de obtenção de lucro, pode ser vantajoso para a empresa trabalhar com capital do terceiro, se a remuneração, né, para esses capitais for menor, ou seja, se eu tiver que pagar menos do que o lucro que eu vou conseguir usando esse recurso no meu negócio. E aí é interessante. Portanto, sempre que se aborda o índice de participação de capital de terceiro, está fazendo uma análise exclusivamente do ponto de vista financeiro, ou seja, do risco de insolvência e não da relação lucro-prejuízo. Quando eu estou analisando aqui, eu estou verificando quanto a empresa tem de dívida e se ela tem aí a capacidade de pagamento. É essa a ideia que a gente está trabalhando aqui. Mas nem sempre o endividamento é ruim, desde que ele tenha sido planejado e seja pensado de modo a se ganhar mais dinheiro. Oi. E, assim, tem muitas empresas que adotam o procedimento seguinte: mesmo a empresa tendo dinheiro em caixa, ela pega um empréstimo com o banco para movimentar aquilo que ela deseja no momento, e o dinheiro do fluxo de caixa ela deixa para, como, vamos supor, uma reserva. Isso. Olha, deixa eu te dar uma ideia. Eu tenho uma empresa, é uma escola. Beleza? É uma escola. Aí, surgiu a pandemia. Maravilha. O que foi que a dona da escola fez? Ela tinha reservas. Ela tinha reservas, né, para poder usar. O que é que ela fez? Só que essa reserva estava aplicada. Ela fez o seguinte, ela pegou, pediu um empréstimo no banco, desse do governo, 3% ao ano, com 6 meses de carência. Ela passou a folha para o banco, ela recebeu dos pais dos alunos o volume de recurso significativo, porque quando a escola parou, basicamente o que ela tem para pagar hoje é funcionário, porque o resto tudinho parou. Ela pegou esse valor que está sendo da folha de pagamento, passou para o banco pagar com nessa prerrogativa que foi financiado pelo governo, e a parcela que ela recebeu, ela fez uma reserva. Agora que a situação, que o empréstimo já passou, que ela não pode mais pegar, né, que só foram 2 meses, ela diminuiu a carga horária dos funcionários e aí passou a pagar 50% da folha, mas ela continua recebendo 100% das mensalidades. Eu entendi. Assim, professor, linkando com a gente abordou isso na aula do professor Fernando na segunda-feira. Isso não deixa de ser uma visão estratégica, né? Que a sua aula de hoje está dando alicerce para a gente, linkando uma aula com a outra, e também na vida real que acontece todo dia, né? Principalmente a gente envolvido com a empresa vê muito isso. Olha, tem uma frase que eu acho que é bem interessante. Diz uma professora disse uma vez, até numa live dessas aí, ela diz o seguinte: enquanto uns choram, o outro vende lenço. Então, muitas vezes, uma coisa que parece ser, né, que está sendo para muita gente uma dificuldade, para outra está sendo uma oportunidade. Porque tu imagina o caixa que essa mulher vai fazer para começar a pagar essa dívida em parcelas suaves daqui a 6 meses com um juro de 3% ao ano. Entendesse? E é bem esperto, então ela vai ficar bem capitalizada para quando começar a saída dessa pandemia, que as escolas voltarem, ela vai mandar ver no investimento. E ela vai fazer investimento com um custo muito mais baixo financeiramente do que ela faria se ela tivesse que tomar um empréstimo para poder fazer uma reforma na escola, por exemplo. Isso, entendi, professor. Essa estratégia dela tá parecendo que foi uma dica de Edson, não foi? Que é isso, rapaz. Sim, mas foi uma dica de Edson, sim. Ah, tá vendo? Eu tenho que ajudar meus clientes, né? Tem que fazer com que eles se aproveitem para tirar o máximo de vantagem da situação. Com certeza, mas foi muito bom mesmo. Bem interessante. Tá bom, então vamos lá, vamos seguindo. O próximo índice que a gente vai falar é da composição do endividamento. A gente já viu, né,
que a gente pode verificar a estrutura de capital, né? Quanto eu tenho de capital terceiro em relação ao meu capital próprio na minha empresa. Eu agora quero saber o seguinte: do meu capital de terceiros, tá certo? Então, meu capital de terceiro, deixa eu botar aqui para ficar bem claro, desse pedaço aqui, ó, que pega fornecedores, contas a pagar, empréstimos, provisões e o não circulante aqui, desse pessoal, desse pedaço aqui, eu quero saber o seguinte: quanto é de longo prazo e quanto é de curto prazo. Lembrando que o passivo circulante é curto prazo e o passivo não circulante é longo prazo, tá certo? E esse índice diz para mim exatamente isso. Quanto é, tá certo? Quanto é que eu tenho de passivo circulante em relação ao capital de terceiro que eu tomei emprestado. Para que isso? Para que eu saiba quanto eu tenho de dívida de curto prazo, em termo percentual. Então, se eu tenho, por exemplo, sei lá, 50 mil de dívida, eu quero saber desses 50 mil, quanto é de curto prazo, quanto é de longo prazo. Aí imagina que desses meus 50 mil, 30 mil seja de curto prazo, né? Seja capital de terceiro de curto prazo, né? Seja ali do passivo circulante. E os 20 mil restantes seja do meu capital de terceiro, mas de longo prazo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses meus 30 mil e vou dividir pelos 50 mil, que é o capital total, e eu vou saber qual é o percentual relativo. Nesse caso aí, eu vou ter 60% do meu capital de terceiro sendo de curto prazo. Então, eu estou endividado, né? E 60% dessa minha dívida eu tenho que pagar de maneira imediata no curto prazo. Tá certo? Então, é importante a gente ter essa relação. Professor, na hora que o senhor tinha explicado aí, pelo menos para mim cortou, acredito que tenha sido o sinal da minha internet. Mas o capital não circulante, ele é a longo prazo. Exatamente. Certo. Exato. Conforme está aqui, ó. Capital circulante, tá certo? Que é o passivo circulante, e o passivo não circulante está aqui, que é o de longo prazo. Então, quando eu faço essa relação, eu vou descobrir qual é o percentual de curto prazo que eu tenho para pagar, e aí eu tenho que tomar, muitas vezes, algumas decisões estratégicas com relação a isso, tá, gente? É importante isso. Por que que é importante? Porque o passivo circulante, gente, tá, ele vai impactar diretamente no ativo circulante, ou seja, naqueles recursos que eu vou ter que desembolsar de maneira mais rápida. E, às vezes, eu não tenho capacidade de desembolsar o recurso tão rápido quanto a quantidade de dívidas que eu tenho a vencer no curto prazo. E é preciso, muitas vezes, eu renegociar a dívida. É importante, às vezes, talvez eu conseguir pegar um empréstimo para poder pagar aquelas dívidas ali de curto prazo, se minha empresa não estiver girando o suficiente. Então, esse índice indica qual o percentual de obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais. Quanto menor esse valor, quanto menor esse índice, melhor será para mim. Tá joia? Melhor será para mim. Então, quanto menos dívida de curto prazo eu tiver, melhor para mim. Imobilização do meu patrimônio líquido. Aqui é o seguinte, eu tenho que entender que em certas situações é interessante eu ter uma imobilização grande de patrimônio líquido, em um certo tipo de empresa. Mas na maioria dos casos, não é interessante para a empresa manter recursos imobilizados. O que quer dizer isso na prática? Por exemplo, eu investi, por exemplo, o meu capital próprio, né? Eu abri a empresa, quando eu abri a empresa, eu recebi lá um volume de recursos do meu sócio, e aí eu vou investir esse recurso, porque esse recurso vai ser o recurso que vai iniciar minhas atividades, que vai começar a girar a minha empresa. Aí suponha que eu peguei aí 70% desse valor e comprei um prédio. O que é que está acontecendo? Eu vou ter apenas 30% do valor para as demais coisas. Por exemplo, para comprar material, né, matéria-prima, ou
produtos para revenda, tá certo? Para comprar, possivelmente, móveis, né? Móveis, digo, usual, né? Para fazer algum tipo de cadeiras, birô, essas coisas, máquinas, equipamentos que vão ser úteis para a minha produção. E então, quanto menos eu imobilizar capital, mais recurso eu tenho para girar a empresa. Por isso que é importante ficar de olho nesse índice de imobilização. Tá? Em geral, quanto menor esse índice for de imobilização, melhor. Mas por que isso? Porque o imobilizado é uma coisa que está ali para mim usar, mas se eu tentar vender, eu demoro. E às vezes a minha dívida de curto prazo não pode esperar. Então é importante que eu tenha uma reserva de capital significativa para que eu possa honrar com esses compromissos. Por isso, a gente fica de olho nesse índice de estrutura de capital. E como é que a gente calcula isso? A gente pega o permanente, né? A parte permanente. Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui no meu balançozinho de exemplo. A gente vai pegar, né, a minha parte de investimentos aqui, ó. Certo? Imobilizado, tá aqui, ó. Tá certo? E vai dividir meu imobilizado. No caso, o imobilizado, né? Os investimentos mais mobilizado mais o intangível, a gente vai dividir isso pelo patrimônio líquido. Ou seja, a gente pega essas contas do ativo, investimento mobilizado e o intangível, divide pelo patrimônio líquido e multiplica por 100, para a gente saber o quanto daquele patrimônio líquido, daquele recurso que a gente tem dos sócios, a gente utilizou para fazer o gasto de imobilizado. Ok? E aí a gente verifica se sobrou alguma coisa ou não, para a gente usar no giro da empresa. Um exemplo de imobilizado. Um prédio que você comprou para começar a sua empresa. É um exemplo. Entendeu? Muitas vezes é melhor alugar do que comprar. Porque quando você compra, você fica com aquele recurso preso naquele prédio. Entendi. Hoje, porque eu acompanho umas pessoas que gostam de abordar um pouco sobre números, e justamente o senhor falou, na verdade, o que eles falam muito, né? Pelo menos faço uso da internet para ver essas informações. Hoje, é mais benefício você alugar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de casa, por exemplo, eu alugar uma casa do que eu comprar um apartamento. Porque no aluguel, eu posso alugar hoje e aqui não está dando rentabilidade para mim, eu vou para outro lugar. Exatamente essa a ideia. É exatamente essa a ideia. Eu começar um negócio comprando um prédio, duas coisas vão acontecer. Primeiro, depreciação, né? Duas coisas vão acontecer. A primeira é que eu vou imobilizar parte do dinheiro que eu poderia usar para fazer o giro da empresa, que é onde vai gerar dinheiro para mim, né? Ou seja, comprar mercadoria e revender. A outra coisa é que, se eu perceber que aquele ponto que eu adquiri, ele não dá para o negócio que eu estou exercitando, estou operacionalizando, para eu sair de lá, para eu me mudar, é um problema, porque eu me mudo, mas o móvel fica lá e o meu dinheiro continua parado. Quando eu alugo, a coisa é diferente. Se eu ver que aquele ponto não é o ideal, eu posso simplesmente romper o contrato de aluguel depois de 1 ano, depois de 6 meses, dependendo do contrato que eu fiz, e partir para um outro ponto e montar o negócio num outro local. E o meu custo vai ser muito menor, não tenho nada para vender, e meu dinheiro vai estar disponível para que eu possa usar. Tranquilo? Tá dando para entender, meu povo? Todo mundo está entendendo? Conseguindo acompanhar. Massa. Então, vamos dar um exemplozinho aqui da situação de uma empresa, tá? Então, em X1, né, nós temos aqui, ó, o permanente da empresa, né, o ativo permanente, e aqui eu tenho o patrimônio líquido da empresa, calculando esse índice de mobilização. Então, eu tenho aqui, o permanente foi 765.698 no X1, e o patrimônio líquido foi de 1.070.861. No X2, o índice foi
Aliás, o ativo permanente foi de 1.714.879 e o meu patrimônio líquido foi de 1.407.125. Eu peguei esse valor e dividi por esse, para encontrar meu índice de imobilização do patrimônio líquido. E aí, ó, o resultado foi 71% e aqui 121%. O que é que isso quer dizer para mim? Quer dizer o seguinte, em X1, neste ano, temos que 71% do PL foram investidos no ativo permanente. O restante, ou seja, 29%, ele foi aplicado no circulante. Então, essa parcela do PL é chamada de capital circulante próprio. Ou seja, esses 29% que restou, ele é chamado de capital circulante próprio. Por quê? Porque é um dinheiro que o sócio investiu, é um capital próprio, né? E ele foi utilizado para o giro da empresa, né? Para o circulante da empresa. Por isso é chamado de capital circulante próprio. Para eu encontrar esse valor, basta que eu pegue, né, o meu PL, que é o patrimônio líquido, tá? Patrimônio líquido aqui, e subtraia dele o meu ativo permanente. Tá joia? Eu pego isso e subtraia isso dele. Aí eu encontro o que eu chamo de capital circulante próprio. Isso indica para mim a quantidade de recurso que foi do capital próprio que foi investido na parte circulante da empresa, no giro da empresa. Só que em X2, o que aconteceu foi o seguinte, em X2, o índice de mobilização passou a ser 121%. O que é que isso significa? Significa que para cada R$ 100 existente de patrimônio líquido, a empresa aplicou 121 no permanente. Ou seja, imobilizou todo o PL, ou seja, ela imobilizou todo o capital próprio e ainda usou recurso de terceiro, que é esses 21 aqui, né? 21%, equivalente a 21% dentro do meu permanente. Então, neste caso, o ativo circulante, ele é financiado, ou seja, eu não investi um centavo sequer do meu capital próprio no giro da empresa. Eu estou usando totalmente capital do terceiro para fazer isso, o que não é uma boa. Para uma empresa, como eu falei para vocês, né, existem situações também. Para uma empresa industrial que chegou a este nível de mobilização, não é tranquila, embora em certos ramos de atividade, como de transportadoras, ferrovias, siderúrgicas, produtoras de energia, esse índice de imobilização seja normal. Por que que essas empresas, o índice de imobilização é alto? Porque para que eu faça transporte, eu tenho que ter caminhões, e caminhões são itens de permanente, né, de imobilizado. Ferrovia da mesma forma, siderúrgica da mesma forma, produtora de energia, eu vou ter que ter ali as torres de transmissão, então a torre de transmissão vai entrar como imobilizado. Então, o índice de mobilização é muito alto nesse tipo de atividade. Mas, em geral, o ideal é que esse índice de imobilização seja o menor possível, pelas razões que a gente já explicou para vocês agora há pouco. Tranquilo? Tranquilo, professor. Massa. Então, um outro índice que é importante a gente usar é o índice de imobilização dos recursos não correntes. O que são recursos não correntes? São a parte, tá certo? De permanente, que fica ali no exigível, né, no não circulante, tá? E também a parte do passivo não circulante mais PL, tá? Perceba que eu tirei aqui tanto o ativo circulante quanto o passivo circulante da história. Eu só deixei nesse índice aqui, ó, a gente só está deixando a parte do permanente, né, dos investimentos imobilizados, que está aqui, e a parte do não circulante,
né, do passivo não circulante que está aqui. Então, o que a gente está fazendo na prática é dividindo um pelo outro e verificando qual é a relação que existe entre eles. Tá? Ele indica o percentual de recursos não correntes a empresa aplicou no ativo permanente, tá certo? Ou seja, o quanto dos recursos das dívidas de longo prazo que a empresa fez, o quanto desse recurso ela usou para comprar imobilizado, né? Para comprar ativo permanente. Então, é isso que esse índice quer dizer para mim. Tá joia? Então, é isso que eu quero saber com esse índice. Então, basta que eu pegue aí o valor do meu imobilizado e divida pelo meu passivo não circulante. Uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é o seguinte: a gente sabe que o passivo não circulante, né, e o PL, são dívidas, são recursos que eu não vou pagar no curto prazo. O PL eu não tenho que pagar, a não ser que o sócio decida sair da empresa, aí eu tenho que pegar a parte dele e devolver. E o passivo não circulante são aquelas dívidas que eu faço de financiamento de longo prazo, com bancos públicos, geralmente, para pagar a Deus dará, né, pagar a perder de vista. Então, é importante, quando a empresa vai se endividar, que, se possível, ela se endivide com recursos não circulantes. Ou pegando dinheiro com sócio, que não vai ter que pagar de imediato, ou pegando recurso de longo prazo, para fazer ou um investimento, seja no permanente, ou para investir em recursos, né, circulantes, né, investir no ativo circulante. Por quê? Ela vai girar o dinheiro de maneira rápida e vai pagar ao Deus dará. Então, para ela, é aquele lance que eu falei para vocês, né? Eu gero muito recurso a curto prazo, mas só pago a perder de vista. Foi o caso dessa minha cliente, que vai gerar recurso agora do recebimento das suas mensalidades, mas vai pagar esse empréstimo da folha de pagamento daqui a 6 meses com um juro bem baixinho. Então, nesse caso, é interessante esse endividamento. Tranquilo? Beleza. Observação. A parcela de recursos não correntes destinada ao ativo circulante é denominada de capital circulante líquido. Então, a gente acabou de falar sobre o capital circulante próprio, né, que é o valor que a gente separa ali do que a gente recebeu do sócio, a gente emprega esse valor dentro do circulante da empresa, para poder gerar mais recurso para a gente. E aqui a gente tem o capital circulante líquido, tá? E como é que a gente calcula isso? A gente vai pegar, olha, o valor do capital circulante próprio mais o exigível a longo prazo, né? A gente somar ele, então a gente vai ter o capital circulante líquido. O capital circulante líquido, ele representa a folga financeira a curto prazo, ou seja, financiamentos que a empresa dispõe para o seu giro e que não serão cobrados no curto prazo. Agora, eu comentei isso agora há pouco com vocês, né? É importante que a empresa pegue recursos de longo prazo ou com os sócios para poder fazer o seu giro, né? Investir no seu circulante, gerar capital circulante líquido. Porque é um dinheiro que ela vai pegar para pagar um prazo longo, ou não pagar, no caso dos sócios, e ela vai estar ali gerando mais dinheiro com esse recurso e ganhando mais lucratividade para os seus negócios. Beleza. Saindo aí dos índices, né, de estrutura de capital e de endividamento, a gente vai falar um pouquinho agora que eu sei que a empresa tem como calcular seu endividamento, eu quero saber como é que ela consegue pagar. E para que ela consiga pagar, ela tem que ter liquidez. Por isso, é importante que a gente dê uma olhada nos índices de liquidez da empresa. Então, o índice de liquidez mostra a base da situação financeira da empresa. Os índices de liquidez não são índices extraídos do fluxo de caixa, que compram as entradas, né, com as saídas do dinheiro, que comparam. Aqui, na verdade, comparam. É bom tecnologia que a gente vai corrigindo na hora. E compara as entradas com as saídas de dinheiro. São índices que, a partir do confronto dos ativos circulantes com as dívidas, procuram medir aí qual consólida
é a base financeira da empresa. Então, enquanto os índices de endividamento, eles comparam o PL, né? Basicamente, o PL com as dívidas com o capital de terceiro, e eles comparam o capital de terceiro circulante com não circulante, e comparam a parte imobilizada da empresa, né? A parte imobilizada da empresa, que está aqui no ativo, com a parte de patrimônio líquido, os índices de liquidez, eles vão basicamente trabalhar com essa parte aqui do ativo, né, em comparação com as dívidas que a empresa tem, ou seja, com o capital do terceiro que ela tem. Certo? Então, seguindo aqui, a gente tem que ter alguns cuidados com a análise desses índices. Primeira coisa importante é que a gente não pode considerar, né, qualquer índice que a gente vá trabalhar com ele, a gente não pode considerar ele isoladamente. Por isso que eu disse a vocês, o gestor, quando ele vai fazer uma análise da empresa, ele não pode pegar, eu vou pegar só o índice de liquidez, eu vou pegar só o endividamento, eu vou pegar somente o rentabilidade. Eu pego os três para analisar, porque um índice tem relação direta com o outro. Então, não posso considerar o índice isoladamente, né? Eu tenho que apreciar, né, uma série de anos desses índices, pelo menos 3, ou seja, eu tenho que ter uma série histórica para que eu possa fazer uma análise mais profunda, para eu saber se existe uma tendência ou não, porque às vezes acontece uma situação em relação a um índice que é uma situação pontual. Por exemplo, esse momento que a gente está vivendo de pandemia é uma situação pontual, né? A última pandemia que a gente teve foi há 100 anos atrás, que foi a gripe espanhola. Então, eu não posso pegar o índice, por exemplo, de março, abril e maio deste ano, tá certo? E de liquidez, por exemplo, e fazer uma comparação com os últimos 3 anos, porque vai ficar totalmente fora de contexto. Tá joia? Eu sei que hoje é uma situação pontual, então eu tenho que fazer uma análise. Eu posso até fazer essa análise, né, do ano passado com esse, meus índices de liquidez, para dizer, para informar o quanto eu me endividei ou o quanto foi prejudicial a pandemia nessa situação. Mas nunca para indicar uma tendência, porque a tendência ela só pode ser visualizada se eu tiver uma situação de normalidade durante aquele período. Comparar os índices encontrados com índices padrão, ou seja, índices das empresas concorrentes, né? Mesmo ramo de atividade. Então, eu posso também, é importante eu fazer uma análise dos meus índices em comparação ao mercado, ver como é que as outras empresas estão se saindo, para ver se eu estou tão fora como é que assim, tão fora do cenário ou não, ou tão fora da curva, né? Vamos dizer assim. Já é? Então, o primeiro índice que eu vou analisar, do ponto de vista de liquidez, é o índice de liquidez geral. Como é que eu calculo o índice de liquidez geral? Liquidez geral, gente, basta que eu pegue o ativo circulante e o realizável a longo prazo, ou seja, voltando aqui para o meu balançozinho, eu vou pegar a minha parte circulante, que no total aqui foi 9 milhões, ok? Esse aqui, e vou pegar também o meu realizável a longo prazo, tá certo? O realizável a longo prazo está aqui, 2 milhões. Então, eu pegaria 9 milhões mais 2 milhões, que vai dar 11 milhões, e eu iria dividir esse valor, tá certo? Deixa eu ver aqui uma coisa, rapidinho. Eu ia pegar esses 11 milhões e dividir pelo meu passivo circulante mais passivo não circulante, que está aqui, ó. Passivo circulante, 7 milhões e 400, com passivo não circulante, que está aqui, 4 milhões. Então, eu tenho 11 milhões no meu ativo, dividido
por 11 milhões e 400 mil. Ok? Nesse caso dessa empresa, eu teria um índice de 0,96. Ou seja, o que é que isso está dizendo para mim? Quer dizer o seguinte, que se eu decidir vender todo o meu ativo circulante, né, desfazer, e eu decidir juntar com o meu realizável a longo prazo todo esse dinheiro aqui e tentar pagar minhas dívidas de circulante e não circulante, eu não conseguiria. O dinheiro não seria suficiente, porque deu 0,96. Para ser suficiente, teria que dar pelo menos 1. Aí eu teria empatado, porque seriam os dois números iguais, né? Teria o ponto de equilíbrio. Exatamente. Então, povo inteligente do catito, como diz minha amiga. Tá? Então, é exatamente isso. Nesse caso, se eu somar tudo que eu tenho e dividir por tudo que eu devo, nessa empresa aqui, né, que a gente fez o cálculo aqui agora há pouco, não daria para pagar. Isso quer dizer que a empresa não tem condições de pagar suas dívidas de curto e longo prazo com os recursos que ela tem de curto e longo prazo, que é o ativo circulante e o realizável a longo prazo. Tá certo? Então, esse índice ele indica quanto a empresa possui no ativo circulante e realizável a longo prazo para cada real de dívida que ela tem também no passivo circulante e não circulante. Certo? Então, quanto maior esse índice, melhor para a empresa. É aquele lance. Se der 1, quer dizer que eu tenho o mesmo valor que eu tenho de ativo, eu tenho de dívida. E aí empatou, ponto de equilíbrio. Se der mais que 1, significa dizer que eu tenho mais ativo do que passivo. Beleza para minha empresa, tá massa, tá bem na fita. Se der menos que 1, significa que eu tenho mais passivo para pagar do que dinheiro para poder pagar esse ativo, esse passivo. Então a situação não tá boa. Deu para entender? Tudo tranquilo, meu povo? Até aqui. Rapaz, às vezes eu fico pensando, ou eu explico bem demais, ou esse povo não está entendendo nada. Ô, professor, Oi. eu só me compliquei nessa parte de índice aí. Você pode explicar de novo, por favor? Em qual dos índices? Esse de liquidez? Alô? O que indica o quanto a empresa possui no ano ativo circulante e realizável a longo prazo para cada R$ 1 de dívida total. Joia. Bora fazer a conta? Bora fazer a conta? A gente não vamos fazer a conta. Fica fácil quando a gente faz a conta. Então, vê só. O índice de liquidez corrente, né? O índice de liquidez geral, ele indica o quanto a empresa tem de dívida, né? Tanto no caso do passivo circulante e do passivo não circulante, tá certo? E o quanto a empresa, né, qual a capacidade da empresa tem de pagamento desses valores, né, de passivo com os seus ativos. Então, o índice faz o seguinte, basicamente o que esse índice faz é uma relação entre uma coisa e a outra. Então, bora fazer aqui a continha só para a gente entender melhor. Tá? Olha, vamos imaginar que eu fosse calcular o índice de liquidez geral dessa empresa aqui, que eu estou trabalhando com ela, tá? Que eu estou com esse balançozinho aqui aberto. Onde é que eu vou calcular o índice de liquidez dela? Então, o que é que minha fórmula está dizendo? É o ativo circulante. Então, meu ativo circulante está aqui, 9 milhões. Mais. Olha, tem gente entrando nessa hora. Então, é o ativo circulante, né, os meus 9 milhões que estão ali colocados, tá certo? Que estão aqui, ó, mais o valor do meu ativo realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo está aqui, 2 milhões. Então, eu vou somar esses dois valores.
mais 2 milhões. Então, são 11 milhões que eu tenho de ativo circulante mais realizável a longo prazo. Deu para entender até aí? Sim, deu para entender. Pronto. E agora eu vou dividir esse valor pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Aí eu venho para cá, ó, olho para o passivo, e aí eu pego o valor. Tá? Eu vou colocar aqui, deixa só pegar aqui, vou ter que colocar, deixa eu colocar essa calculadora para científica, tá? Porque senão não rola o que eu estou querendo fazer, não. Eu tinha 11 milhões, e agora eu vou dividir esses 11 milhões por o ativo, o passivo circulante mais o passivo não circulante. O passivo circulante foram 7 milhões e 400. 7 milhões e 400, 1, 2, 3. Mais o passivo não circulante. Cadê o passivo não circulante? Está aqui, ó, não circulante. 4 milhões. Certo? E aí, ó, quando eu fiz a divisão, deu 0,96, né? 0,96. O que é que está indicando aqui para mim? O que é que você entende que esse índice está indicando? Diga aí para mim. Eu tenho dinheiro suficiente ou não para pagar minhas dívidas? Eu acho que não, professor. Com certeza eu não tenho dinheiro suficiente, né? Por que eu não tenho dinheiro suficiente? Pelo próprio cálculo que eu fiz. Eu dividi 11 milhões por 11 milhões e 400. Ou seja, em termos práticos, né, eu dividi um número menor por um número maior. Isso indica que o meu passivo é maior que o meu ativo. Nesse caso, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar a minha dívida de curto e longo prazo. Nesse caso, a empresa está com um índice de liquidez de 0,96, menor que 1. Se fosse 1, indicaria que a empresa tem dinheiro suficiente para igualar, né, pagar a sua dívida e não ficar com nada. É o ponto de equilíbrio, como o colega falou agora há pouco. Se desse um valor maior que 1, significa dizer que a empresa tem como pagar suas dívidas e ainda vai sobrar dinheiro, né, em função do ativo dela ser maior que o passivo. Deu para entender agora? Sim, professor, agora eu entendi. Obrigada. Nada. Então, quanto maior, né, diferente do índice de endividamento, no caso do índice de liquidez, quanto maior o índice for, melhor será, porque a empresa está com mais dinheiro. E aí ele indica para mim, né, quanto a empresa possui de ativo circulante e realizável a longo prazo para cada real de dívida total que ela tem. Beleza? Seguindo o nosso caminho aqui, o outro índice que eu vou calcular é o índice de liquidez corrente. Do mesmo modo, né, ele indica para mim quanto a empresa possui de ativo circulante para cada R$1 de passivo circulante. Se eu for fazer a conta aqui da minha empresa fictícia que eu estou trabalhando com ela aqui, seria simplesmente eu pegar o ativo circulante, que no meu caso foi 9 milhões, 9 milhões, e dividir esses 9 milhões pelo passivo circulante. E se eu for dividir aqui, eu vou ter o valor de 7 milhões e 400 mil. Então, do ponto de vista de passivo, né, de liquidez corrente, essa empresa não está ruim, né? Ela tem aí um índice de 1,21. Significa dizer que para cada real que ela tem de dívida, ela tem R$1,21 para pagar. Ou seja, ela consegue pagar esse real que ela deve, né? E ainda vai sobrar 21 centavos para cada real que ela conseguir pagar de dívida. Ou seja, a empresa não está
com dificuldades financeiras se eu considerar liquidez corrente. Tranquilo? Deu para entender, meu povo? Sim. Joia. Agora, vamos entender uma coisa. Veja como esse índice é interessante. Tá certo? Veja como esse índice é interessante. Olha só. Essa mesma empresa que está com a liquidez corrente boa, ela está com a liquidez geral ruim. Por quê? Respondam para mim. Quem responder essa... Ô, professor, Oi. seria, por exemplo, tipo, a atividade dela consegue cobrir o dia a dia, porém, além dela cobrir as atividades dela para cobrir capital de terceiros, ou seja, stakeholders, não está sendo necessária para isso. Não, aqui significa o seguinte, né? Significa que ela consegue gerar recursos, como você colocou, do circulante, né? Ela consegue girar o negócio dela de modo que ela consegue pagar as obrigações de curto prazo. Beleza. Liquidez corrente é isso. É curto prazo contra curto prazo, né? Ativo circulante, que é curto prazo, passivo circulante, que é curto prazo. Então, ele consegue pagar. O que eu quero saber aqui é o seguinte: por que no ativo circulante ela está tão bem e quando eu vou partir para a liquidez geral, ela não está bem, ela está com o seu ativo menor? Porque, assim, vou dar um exemplo, se é uma despesa a longo prazo, tipo, ela vai pagando aos poucos. Ela não tem para pagar esse montante agora. Ou seja, ela vai galgando aos poucos. Seria isso? Eu entendi o que você quer dizer. Captei sua mensagem. Viu? Ok. Captei sua mensagem. O que ele está tentando dizer, gente, é que ele não conseguiu expressar-se de maneira mais clara, mas o que ele está tentando dizer é o seguinte: o que está acontecendo com essa empresa é que ela tem um valor, né, de passivo não circulante, ou seja, ela tem dívidas de longo prazo, tá certo? Que são bem robustas, né? E o que acontece? Essa dívida de longo prazo que ela tem aqui, ó, é o que impacta lá naquela liquidez geral que ela tem, tá? É justamente essa dívida de longo prazo aqui que ela tem que impacta no valor que ela tem lá de liquidez geral. Por quê? Porque na prática o que está acontecendo é o seguinte: ela tem 9 milhões de circulante, mas se eu olhar aqui para o realizável dela a longo prazo, só tem 2 milhões. Ela tem 2 milhões de realizável a longo prazo, ou seja, dinheiro que ela tem para receber no longo prazo, porém, ela tem dívida de 4 milhões ao longo prazo, ou seja, o longo prazo dela, né, prejudica aí o índice de liquidez geral dela. Não foi isso que você queria dizer? Sim, exatamente, professor. Obrigado pelas suas palavras. Ganhei um ponto, é? Maravilha, maravilha. Então, é exatamente essa a questão, né? O que está impactando na liquidez geral é justamente a parte do longo prazo, que no caso da liquidez corrente não acontece. Então, esse índice indica quanto a empresa possui de ativo circulante para cada real de passivo circulante, ou seja, se ela tem capacidade de pagar as dívidas de curto prazo com o recurso que ela tem também em curto prazo. Ok? Ô, professor, Oi. linkando aqui o exemplo, empresas, nem sempre quando a empresa fecha no vermelho quer dizer que ela está ruim das pernas. Por exemplo, falando aqui a longo prazo, empresas que ainda fecham no vermelho, Nubank está em ascensão no mercado. A Amazon passou muito tempo e ainda fecha no vermelho, mas em questão de crescimento, porque nem sempre o que está de vermelho ali quer dizer que a empresa está ruim. É verdade. Primeiro ela capta o mercado, alcança um público maior e depois obtém um lucro. Uhum, exatamente. Nem sempre, exatamente como você está falando, nem sempre o trabalhar no vermelho significa que a empresa está ruim das pernas, não. Principalmente quando se trata de empresas de tecnologia, né?
A gente tem, a Amazon não é uma empresa de tecnologia em si, mas a maior parte das vendas dela é pela internet. Então, nem sempre essa ideia que a gente tem de vermelho é de fato uma situação ruim, né? Porque no caso do Nubank mesmo, o que acontece é que já é previsto, né, dentro do contexto desse tipo de empresa, essa acomodação de prejuízo. Por quê? Porque essa empresa é uma coisa nova no mercado, é uma coisa que as pessoas estão aprendendo a usar, estão aprendendo a se comparar, assim, a entender isso, entendeu? E aí é importante que essa empresa, né, elas começam a ser vistas não exatamente pelo resultado que ela está dando a curto prazo, mas pela a percepção de crescimento que ela vai ter no mercado a longo prazo. Então, o que eles estão mais preocupados é na quantidade de clientes que o Nubank está tendo ao longo do tempo. Se isso se torna uma vertente de crescimento, isso quer dizer que no longo prazo, né, no médio, vamos dizer assim, no médio prazo, essa empresa com certeza vai ser uma das gigantes do mercado e vai dar lucratividade bem significativa à medida que as pessoas começam a se acomodar, né, vamos dizer assim, ou a se acostumar com esse tipo de negócio. E aí passa a confiar na empresa, e quando a empresa tem essa confiança, porque banco depende de confiança, né? Basicamente, banco, ele vive da confiança. Se eu não confio no banco, eu não coloco meu dinheiro lá. E é o que acontece normalmente com esse tipo de empresa. Até pela proposta deles, assim que iniciou, né? Bem ousada. É inovadora. Deu para entender liquidez corrente, meu povo? Vamos seguir agora para uma explicaçãozinha rápida sobre isso. Sobre o índice de liquidez corrente, é bom não esquecer, né? Liquidez corrente maior que 1, então significa que a empresa tem um capital circulante líquido positivo, ou seja, está sobrando dinheiro no curto prazo. Liquidez corrente igual a 1, capital circulante nulo. É o famoso ponto de equilíbrio, como a gente colocou agora há pouco. Liquidez corrente menor que 1 significa que a empresa está com o capital circulante líquido negativo, ou seja, ela não tem grana para pagar suas dívidas de curto prazo. Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro. A liquidez corrente é o indicador mais importante da situação financeira da empresa. Então, perceba, enquanto ela dava prejuízo na situação liquidez corrente geral, na liquidez geral, né, a liquidez corrente, que é o índice mais importante, ela está dando uma situação positiva e, portanto, do ponto de vista financeiro, a empresa não está ruim das pernas. Se a gente pegar só a liquidez geral, podíamos pensar de forma errada. Liquidez seca. A liquidez seca, ela vai levar em consideração, né, o ativo circulante, contudo, ela vai tirar do ativo circulante os estoques. Ou seja, eu vou tirar, né, de dentro do meu ativo circulante aqueles bens que têm maior dificuldade de serem revendidos, de se tornar dinheiro. E aí eu vou pegar no ativo circulante só os valores que representam para mim um dinheiro mais rápido, seja banco, seja o dinheiro em caixa, seja os clientes, porque como eu já vendi, possivelmente eu receberei. E eu vou dividir isso pelo meu passivo circulante. O que acontece? Mesma coisa, né? Quanto a empresa possui de ativo líquido para cada real de passivo circulante, dívida de curto prazo. Quanto maior esse índice, melhor para a empresa. Se eu fosse olhar aqui para a minha empresa, que eu estou trabalhando com ela aqui, eu tenho, vamos fazer a conta, né? Quanto seria a liquidez seca dessa minha empresa? Vamos ver aqui. Eu tenho disponibilidade, que me dá 400 mil, mais eu tenho contas a receber de 6 milhões, muita grana, essa empresa só vende a prazo.
6 milhões, mas os estoques ficam fora, tá certo? Eu não vou trabalhar com os estoques, e a despesa antecipada também fica fora, tá? Tem alguns autores que dizem, e colocam para a gente que a despesa antecipada também tem que ficar fora. Despesa antecipada, gente, para quem não sabe, é aquelas despesas que eu pago primeiro e uso depois. Por exemplo, quando eu faço a assinatura de uma revista, eu pago a assinatura da revista, mas eu só vou receber a assinatura depois. Então, eu incorporo isso como despesa antecipada que eu vou amortizando ao longo do tempo, tá? À medida que eu recebo a revista, que os meses passam, eu vou baixando esse valor. Então, eu tenho aqui disponibilidade mais valores a receber, 6 milhões e 400. E eu vou dividir isso pelo o meu passivo circulante, que é 7 milhões e 400. Então, dividido por 7 milhões e 400. Eita, eu somei. Belezeira. Dividido por 7 milhões e 400. Então, meu índice... Professor, então, antes o senhor falou aí do estoque ficar de fora. Quando a gente vai fazer a somatória, a gente primeiro envolve o ativo circulante sem o estoque. Porque ele não vai ficar de fora, tá certo? Eu só somei aqui o que realmente vai fazer parte do índice, né? Que seja aqui, ó, a disponibilidade e as contas a receber. O estoque fica de fora e a despesa antecipada também. Eu poderia pegar aqui também 9 mil menos 2 milhões e 600? Poderia, entendeu? Mas já que eu estou somando, não preciso fazer essa subtração. Eu poderia fazer também dessa forma, 9 milhões menos 2 milhões e 600, que são as contas que não entrariam. Tá? Mas daria na mesma. Tudo bem? E estou dividindo pelos 7 milhões e 400, que é o circulante. O resultado é 0,86. O que é que isso está dizendo para mim? Está dizendo que, para cada real que eu tenho de passivo circulante, eu tenho 86 centavos, né, para pagar, do ponto de vista de liquidez seca. Isso é normal? É normal, sim. Tá certo? É normal. Quando eu vou partir para liquidez seca e liquidez imediata, é normal que o índice fique abaixo da capacidade de pagamento. Isso é normal. Ele só não pode ficar muito abaixo. Tá? Mas é normal, porque os estoques representam um valor significativo do meu circulante, né? E quando eu não conto com eles, é normal que esse valor, esse índice fique aí abaixo de 1, tá? Mas o ideal é que ele fique de 1 para lá. O ideal é esse, tá vendo? Mas é normal quando há uma quedinha desse tipo aqui. Tranquilo? Então, esse índice significa que eu tenho 86 centavos para cada R$1 de dívida, né? Ou seja, eu não seria capaz de pagar minha dívida de curto prazo se eu desconsiderar meus estoques. Tudo bem? Eita, pô, para entender rápido. Tá? Assim, professor, eu ainda fiquei com dúvida. Pegando aqui, a gente vai pegar 6,4, que é 6 milhões e 400 mil, menos, ou é dividido já? Menos não, dividido. Dividido pelo passivo. O passivo circulante aqui é 2 milhões e 400. Passivo circulante é 7 milhões e 400. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ampliar. Isso. É 7 milhões e 400. 7.400. Estava olhando no canto errado. Uhum. Pronto. Agora entendi. Ok, professor. Tá bom? E... Eu poderia também, como tu falou agora há pouco, pegar o passivo circulante, né? Que foi 9 milhões, todinho, não faz diferença. E subtrair o estoque e a despesa antecipada, que daria 2 milhões e 600. Daria 6.400 de qualquer forma, dividido por 7.400, 86,48. Então, daria o mesmo valor. Tá já? Não tem dificuldade nenhuma com isso aí, não. Então, aqui é somente a segunda fórmula que eu já falei para vocês, né?
tirando a despesa antecipada. Então, se houver despesa antecipada no valor do balanço, vocês vão ter que retirá-la. Não tem problema nenhum não com isso, não. Joia? Por fim, a liquidez imediata. A liquidez imediata, gente, ela só trata dos valores que, de fato, a gente tem disponível, né? Da disponibilidade. Então, a liquidez imediata, eu quero saber quanto eu tenho de recurso imediato, ou seja, banco e caixa, para pagar minhas dívidas de curto prazo. Então, para fazer a continha, basta que eu pegue aqui, ó, no caso ali são 400 mil, é tudo que eu tenho de disponibilidade, né? 400 mil, dividido por 7 milhões e 400 mil. Então, eu tenho 0,05 reais para cada R$ 1 de dívida de curto prazo. Ou seja, eu realmente não tinha condições nenhuma de pagar isso só com a minha disponibilidade. Tá joia? É normal? Claro que é normal, porque eu estou desconsiderando aí contas a receber, estoque, tudo isso, né, na comparação com o meu passivo. Então, é lógico que o passivo vai ser muito maior do que a minha disponibilidade. Tá joia? É normal que isso aconteça. Muito embora o ideal é que esse valor também fique acima de 1. Tá certo? Quanto maior ele for, melhor. No caso dessa empresa, está muito, mas muito baixo mesmo, né? A empresa praticamente não tem nenhum recurso de caixa para pagar as suas dívidas de curto prazo, o que é muito perigoso no caso dela. Tranquilo? Porque no caso de contas a receber, clientes podem deixar de pagar. E aí ela pode ter dificuldades. Deu para entender, minha gente? Deu, professor. Agora vamos lá. Para empresa, essas coisas que a gente está falando há 3 anos e tal, mas para empresas iniciantes, que vamos supor, a empresa investiu capital para abertura e tal, e não tem tanta disponibilidade assim, mas pegou um crédito. Tem uma carência, professor, nesse crédito ou nesse cálculo que a gente pode estar acompanhando por isso? Olha só, empresa iniciante, é normal que empresa iniciante tenha dificuldade de liquidez, a não ser que é quando eles planejam muito direitinho para começar o negócio da maneira mais correta possível, né? Mas esse capital, esse ativo, essa receita que tem lá, né, esse valor do ativo, da disponibilidade, a empresa pode pegar empréstimo para poder melhorar, tá certo? Ela pode pegar um empréstimo e melhorar a sua liquidez, com certeza pode. Mas o ideal, Kennedy, é que ela faça o seguinte, ó, lembra que a gente vai voltar lá para o índice de endividamento, ó, o ideal que a empresa, para melhorar a liquidez dela, sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar empréstimo a longo prazo, entendeu? Ela tem que pegar empréstimo a longo prazo e aplicar esse recurso, né, no seu ativo circulante, não imobilizar, né, que senão vai dar ruim, aplicar esse valor no seu ativo circulante, certo? Para fazer frente às despesas de curto prazo. Quando ela faz isso, automaticamente ela aumenta a sua capacidade de pagamento e aumenta, logicamente, a sua liquidez. Entendeu? A liquidez corrente dela vai lá para cima quando ela faz isso. Tá? Uma outra forma da empresa melhorar a liquidez corrente dela, ela pode também pegar o imobilizado que ela tenha, que ela não esteja usando, e vender e jogar esse valor do imobilizado para a disponibilidade. E aí ela aumenta a capacidade de pagamento, ou seja, aumenta a liquidez que ela tem. Tranquilo? Tranquilo. Tá certo? E ainda tem uma outra forma que ela pode fazer. Vou fazer uma intervenção aí. Numa situação dessa, ela só vai ter dificuldade para a liquidez geral, né, professor? Ela está com dificuldade em liquidez geral e está com dificuldade Numa em situação liquidez dessa, seca. ela vai pegar empréstimo para poder resolver o problema da liquidez corrente. Isso, Cândido. Mas se partir para a liquidez geral, aí ela se ferra todinha, né? Isso, exatamente. Mas é como o Kennedy falou anteriormente. Quando a gente está tratando de liquidez geral, a gente está falando de dívida de longo prazo, entendeu?
Exatamente. Então, tô entendendo. pode empurrar um pouco para frente. Tá joia? Pode empurrar um pouco Ok. para frente. Tá certo? A liquidez Ok. geral, ela dá uma visão para a gente global, tá? Mas a liquidez corrente é a mais preocupante. Porque se a gente não tem condições de pagar o curto prazo, fica difícil. Ok, ficou claro. Tranquilo? Ficou claro? Massa, meu povo. Brigadão. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. A semana que vem a gente vai tratar sobre liquidez ou índices de rentabilidade, tá? Eu vou deixar para vocês um exercício que eu vou agora disponibilizar lá no Google, e vocês vão fazer esse exercício, fazendo essas continhas que a gente acabou de fazer aqui com a calculadora, tá joia? E indicando para mim os resultados, respondendo lá as perguntas. Tá joia? Façam isso e comentem também. Eu tenho uma pergunta lá que é para vocês comentarem, tá? Que é justamente essa daqui, ó, que eu deixei para vocês lá. Para vocês calcularem o endividamento da empresa e falarem o que é que isso significa para a empresa. Tá certo? Fazerem alguns comentários sobre esse endividamento. Vocês vão dizer lá, olha, feito esse comentário que tem aqui, ó, eu deixei aqui para servir como exemplo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui, pronto. Feito esse comentário que eu estou fazendo aqui, tá vendo? Pode usar uma coisa como essa como exemplo. E comentar também a resposta de vocês lá, que é exatamente uma questão como essa que eu deixei lá para vocês analisarem. Tranquilo? Todo mundo está tranquilo? Está todo mundo na paz? Já estão sabendo de tudo? Não, né, professor? A gente nunca sabe de tudo. Posso fazer uma prova semana que vem? Professor, o exercício é válido, prova não. Tá certo. Então, faça o exercício. O que é que eu vou fazer na semana que vem? Na semana que vem eu vou corrigir o exercício que vocês vão fazer agora. Vou orientar vocês no que vocês vão perceber onde erraram e por que erraram. E eu vou já dar o assunto de índice de rentabilidade. Aí a gente vai fechar isso aí com outro exercício dentro de rentabilidade. Beleza? Tranquilo? Eita, que todo mundo ficou mudo. Ok, professor. Beleza. Então, obrigado, gente, por assistirem a aula, por participarem, né? A gente está com 35 pessoas agora nesse momento. Então, obrigado aí. Tentem fazer o exercício que eu vou liberar. O conteúdo da aula eu vou tentar disponibilizar amanhã já, né? A gravação, para que vocês possam tirar qualquer dúvida que vocês tenham desse conteúdo. Tá joia? Se eu não colocar na segunda, amanhã, não se desesperem, não. Até o final de semana eu coloco, tá? É porque às vezes a gente esquece mesmo, que tanta coisa no juízo para fazer que a gente passa batido. Tá bem? Ô, professor, agora esse eu- material da aula de hoje, o senhor vai deixar ele aonde? Vai deixar lá no Classroom No ou mesmo vai deixar lugar, no Classroom. vai deixar no grupo lugar. mesmo? Vou deixar no Classroom. Tá certo? Ah, todo o material vai Junto com ficar a lá no Classroom. tudo fica no Classroom. Tá Ô, bom? professor, o exercício que o senhor vai deixar para entregar ele logo ou a gente pode esperar o senhor Vocês liberar têm- a filmagem? Vocês vão ter até segunda-feira que vem para poder fazer, para poder liberar, para poder responder. Ok, porque eu preciso tirar algumas dúvidas, aí eu vou assistir a aula novamente. Tá, joia? Maravilha. Tá bom? Mais Tá bom, alguma professor. dúvida, gente? Mais alguma coisa que vocês queiram saber antes de a gente parar? Joia. Então, se não tem, eu vou parar aqui a gravação, para a gente não perder, não gastar mais